Semana decisiva nas ações da Vale, tá? A gente tem dois detalhes importantíssimos para ver nesse vídeo, que podem definir já a reversão a partir desse ponto, iniciando uma sequência do movimento de alta, tá? Como apenas um pullback para uma correção um pouco maior, tá? Mas a gente vai ver esses dois cenários nesse vídeo, então fiquem ligados aí até o final. Bem-vindos, vamos atualizar então nossa análise de Vale, tá? Vale 3, vamos ver se realmente agora chegou o momento e vale a pena comprar e o preço-alvo dessa projeção, caso a gente realmente vá iniciar um movimento de alta nessa região, tá? A gente tem alguns detalhes só para ficar atento, tudo mostra que a gente deve ter uma semana bem positiva, mas a gente tem que ficar de olho numa resistência importante que pode ser definitiva para a gente reverter essa tendência dessa correção para um movimento de alta, ou então falhar e a nossa análise toda ser eliminada, tá? Então esse vídeo importante, temos que olhar ele até o final, tá? Só antes da gente continuar, vai ficar no final do vídeo nosso card do canal de criptomoedas. Quem gosta do mercado cripto, já clica lá, se inscreve também, dá essa força pra gente e acompanha esse mercado que também está subindo bastante. E vai ficar dois vídeos aí de duas análises importantes que eu acredito aí que também seja bem interessante para vocês darem uma olhada. Beleza? Então vamos partir aqui direto para o semanal, tá? A gente segue naquele nosso triângulo de longo prazo. A gente vê o desenho aqui dele bem feitinho, com topos bem definidos no R$ 86. E a gente teve o nosso fundo sendo cada vez maior. A gente teve essa grande acumulação aqui entre junho e outubro de 2023, que a gente fez o rompimento aqui nos R$ 65. Tivemos o forte movimento de alta e aqui seria justamente o pullback, tá? Então aqui que está o movimento que a gente tem que ficar de olho. Verdade que a gente já fez um recuo um pouco maior do que a gente tinha projetado aqui nas nossas análises, tá? Eu acreditava que a gente não ia ter um recuo tão forte como a gente teve, mas também quem acompanha nossas análises aqui no canal sabe que esse é o suporte mais importante, tá? O gráfico nos mostra justamente que a gente tem essa reta, tá? Que ele está encostando aqui nos R$ 60 e temos esse fundo que é o mais importante de todos nos R$ 57, que qualquer tendência de baixa precisa romper essa região, tá? Sem romper essa região, a gente vai estar sempre mirando aí apenas um movimento corretivo para voltar a subir. E agora a gente teve algumas indicações bem interessantes no fechamento da semana passada, que fazem a gente ficar de olho na ação da Vale e a gente vê que realmente ainda vale a pena ficar atento, tá? Porque justamente caso a gente confirme essa região, tá? O nosso preço-alvo vai estar bem interessante, tá? Então no semanal, atenção no 57 e temos o 65 como uma resistência muito forte, tá? Passando aqui para o gráfico diário, a gente já vê o nosso gap que a gente tem aberto aqui nos R$ 58. Importante também, a gente ainda não fechou ele, mas aqui a gente está fazendo uma provável formação de pivô com esse fundo duplo nessa nossa reta de tendência de alta. Então aqui a gente já consegue ter um cenário de possível recuperação do Ibovespa aí, pelo menos para essa semana, tá? E como a gente disse no início do vídeo, é aqui que vai estar a diferença, porque a projeção desse movimento de alta bate numa resistência importante e se a gente conseguir romper, a gente inicia aí uma nova tendência de alta, tá? Então, antes da gente continuar, quem não é inscrito no canal, já dá aquela força pra gente, já se inscreve e ativa as notificações. Quem está gostando do nosso conteúdo também deixa um like, deixa um comentário, qualquer coisa, isso ajuda demais o nosso canal para que a gente possa aumentar o nosso alcance e chegar aí para mais pessoas, beleza? Também temos a nossa área de membros, cliquem no botão seja membro, vocês vão ver todos os benefícios de cada categoria do canal, tá? Não vou ficar repetindo aqui, para vocês já devem estar cansados de ouvir, mas cliquem aí, tem um videozinho explicando aí todos os benefícios, todas as categorias que a gente tem aqui, tá? Então clique no botão seja membro. E também temos o nosso curso para quem quer aprender essas técnicas que eu uso para operar a longo prazo, tá? Para se posicionar em boas ações, pegar grandes movimentos de alta. Primeiro link da descrição, vocês vão ter acesso a todo o conteúdo de maneira vitalícia e também na nossa comunidade no Telegram, tá? Então vocês vão adquirir o curso e vão ficar para sempre lá na nossa comunidade. A gente está sempre trocando ideia aí e falando sobre a bolsa, tá?
Então, vamos seguindo aqui. Diário, a gente tem essa região importante, que nem eu falei aqui, dos 65, perdão. E a gente vê, ó, essa grande acumulação aqui, tá? E o que que a gente fez? A gente fez um toque nessa reta, fizemos um movimento de alta, pullback, e aqui a gente está formando o nosso pivô de alta, tá? E justamente, se a gente não perder essa semana esse fundo dos R$ 59, a gente deve vir fechar essa região aqui do gráfico, tá? Vamos projetar aqui o nosso movimento e a gente vai ver por que isso aqui é importante, tá? A gente viria fechar esse gap que ficou ainda aberto, testar essa região importantíssima dessa acumulação perdida, e é por isso que a gente precisa ficar atento nessa resistência, porque se a gente não romper esses R$ 64 e isso aí casar com o movimento do Ibovespa apenas de pullback de toda essa baixa que a gente teve, a gente vai apenas bater aqui e fazer um novo movimento de baixa, onde aí sim a gente pode retornar para fechar esse gap aqui nos R$ 50, tá? Nos R$ 58, perdão, tá? Então a gente tem que ficar muito atento nessa região dos 58 e nessa resistência dos 64, tá? Então a minha aposta para essa semana é justamente a gente retornar para fechar esse gap, e aqui a gente tem que ficar de olho de como o mercado vai chegar nessa faixa para tentar romper e ir em direção ao nosso preço-alvo, que a gente vai olhar agora, tá? Ou então a gente vai falhar aqui e finalmente vamos ver o fechamento desse gap, tá? E voltando aqui para o semanal, a gente vai ver por que esse gap é importante, ó, é o limite desse volume de negociação aqui e desse candle, ó, que iniciou esse forte movimento de alta no semanal, tá? Então, o meu cenário aqui para Vale no longo prazo é justamente a gente tocar nesse preço que a gente está hoje, tá? Romper o 64 e fazer o nosso movimento de alta, ou vir aqui fechar esse gap no 58 e depois iniciar o movimento de alta, tá? Então, por enquanto, eu acredito que o cenário é de alta para as ações da Vale. O único jeito da gente eliminar essa análise é perdendo esse fundo dos R$ 56, o que eu acredito ser muito difícil no cenário atual, tá? É uma região de valor muito forte aqui, tá? Então, além dessa acumulação, a gente tem essa outra acumulação, a gente tem esse fundo aqui, que é justamente nessa barra aqui que ele testou e fez todo esse movimento de alta. Então, tem muito suporte forte aqui, e o mais provável é que a gente tenha construindo um movimento de alta para vir testar o nosso topo desse triângulo novamente lá nos R$ 87. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise. Então, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Qualquer ação, você já sabe, deixe aí nos comentários. Assim que possível, eu envio para o canal, beleza? Valeu!